Irmãos, uma boa noite. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta terça-feira, neste dia 23 de junho de 2026, e hoje, amados, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra abençoada, exortadora para todos nós, irmãos. O que é a inveja, a perseguição, o meu sucesso, o seu sucesso incomoda até os superiores hierárquicos, amados. As pessoas que não estão em Cristo Jesus, elas podem até estar dentro de uma congregação dizendo aleluias, glória a Deus, mas se elas não estiverem firmadas em Cristo Jesus, por que dizemos isto? Porque o joio, ele cresce no meio do trigo. E o próprio Senhor Jesus diz que para deixar crescer o joio junto com o trigo, para não tirar antes de dar fruto. Por quê? Porque o joio, quando ele dá os frutos, ele fica em pé, em posição vertical. O trigo, quando ele frutifica, ele se inclina. Aí esta é a distinção do joio e do trigo, mas eles estão juntos. E muitas das vezes, irmãos, o joio e o trigo, eles estão juntos dentro de uma congregação. Eles estão juntos e só que o trigo dá frutos. O joio, infelizmente, dá fruto para o império das trevas. E hoje nós vamos ver que até Saul profetizou para o diabo. Por quê? Porque a profecia, ela tem que ter 3 quesitos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas que profetiza edifica a igreja. E Saul, um espírito mau se apoderou dele, o Espírito de Deus se retirou dele, o espírito mau se apoderou dele, e ele profetizava. E nós já vimos em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele se faz passar por anjo de luz. Ele não tem mais aquela luz própria, mas ele se transfigura, ele se faz passar por anjo de luz. E hoje nós vamos ver, amados, que tanto o homem natural, a pessoa que não está na presença de Deus, a pessoa que obtém sucesso no mundo secular, ele é perseguido, e também o servo de Deus, ele corre grande risco de ser perseguido por superiores hierárquicos dentro de uma congregação. Irmão, nós vemos que muitas congregações não crescem. Tem no mínimo 10 membros, 20 membros. Aí quando vê uma pessoa de fora, a congregação toda logo o líder da congregação, a esposa, as pessoas, logo ficam de pé atrás, assim, ficam sobressaltadas com aquela pessoa que entra na congregação, logo vai querer saber quem é, porque tem muitas pessoas de congregação, muitos líderes, que eles não têm interesse em ver as suas congregações crescerem, porque eles têm medo de perder os seus postos, as suas funções. E essas pessoas não estão sendo geridas pelo Espírito Santo de Deus, amados. É o diabo que está conduzindo estas pessoas, e até mesmo estas congregações. Pessoas que não deixam a congregação crescer. Por quê? Porque o propósito de uma congregação é ganhar almas para o reino de Deus. É saquear o inferno, o império das trevas. É retirar vidas, almas das mãos do diabo. E não é para manter ninguém, não é para dar legalidade a ninguém, cargos em funções, não.
o princípio da palavra de Deus, o propósito de Deus é para nós saquearmos o inferno, tirarmos o máximo de almas das mãos do diabo, do mundo, que vive nos deleites e prazeres do mundo, e ganhá-las e conduzi-las para o reino de Deus. E estas pessoas que não deixam as congregações crescerem, essas lideranças, elas vão prestar contas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, porventura fora, enganariam até os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus 7, versículo 21 em diante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, pessoas às vezes estão aí expulsando demônios, fazendo maravilhas, mas estão perseguindo liderados, estão perseguindo outras pessoas, estão sufocando ministérios. Estas pessoas vão dar contas no dia do juízo, quando estiverem face a face com Deus, com Jesus, elas vão prestar contas, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Portanto, irmãos, vamos vigiar as pessoas que estão impedindo o crescimento de congregação, as pessoas que fazem panelinhas para que a congregação não cresça, para que elas não percam o controle da congregação, para que elas não percam a liderança da congregação. Essas pessoas vão prestar contas no dia do juízo. Essas pessoas, Deus, porque elas deveriam estar ganhando almas para o reino de Deus, mas não, elas estão impedindo que almas sejam salvas, que almas sejam libertas das garras de Satanás, por ganância, por inveja, por medo de perder os seus postos, porque quem é colocado por Deus em algum lugar, no ministério, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, dou graça ao que me tem suportado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Isso é Deus que põe, ninguém derruba. Só a pessoa mesmo que cai, se ela se transgredir as leis, os mandamentos, o estatuto de Deus. Portanto, todos fiquem atentos para esta palavra. O seu sucesso, o meu sucesso, incomoda, pode estar incomodando até os superiores. Portanto, tanto o sucesso no mundo, das pessoas, do sucesso no mundo secular, quanto no mundo, no reino de Deus. Portanto, vejamos, sucesso na concepção secular do mundo se refere ao resultado positivo de uma ação ou de um empreendimento. As suas consequências envolvem êxito, triunfo, conquistas, popularidade, gerando grande aceitação pública e prosperidade. Na grande maioria das vezes, é originário de um projeto, meta, esforço dispendido por seu agraciado. Diferente da concepção secular, esta é a concepção secular, ou seja, do mundo de sucesso. Agora nós vamos ver a espiritual. Diferente da concepção secular, a Bíblia enfatiza o sucesso em outros pilares que vão da obediência à vontade de Deus, fazendo o que Deus determina na sua palavra. Nós temos que obedecer à palavra de Deus, é o nosso manual, é a nossa constituição. Mesmo que num primeiro momento os olhos naturais, aos olhos naturais, ou seja, aos olhos do mundo, possa parecer que a pessoa esteja sendo fadada ao fracasso, focando no propósito que Deus tem para cada um, que o glorifica buscando primeiro o seu reino e a sua justiça, ou seja, Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas,
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Visando saquear o inferno, tem que saquear o inferno das garras de Satanás, arrancando o máximo de almas das garras do diabo, tendo no amor e na fé armas letais usadas para obter este sucesso com propósito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós que somos espirituais temos a mente de Cristo. Infelizmente, tanto o sucesso secular quanto o espiritual vão incomodar e desagradar muitas pessoas, inclusive superiores e hierárquicos, que por inveja e receio de perder as suas posições de liderança, os seus prestígios, se não conseguem tomar para si as honrarias destes sucessos, vão fazer de tudo para reduzir a significância do feito, causar instabilidade na equipe e até mesmo passar a perseguir veladamente, ou seja, ocultamente, armando ciladas, jogando um contra o outro. Muitas das vezes o invejoso não se importa em se dar mal, contanto que aquela pessoa que ele inveja fique pior do que ela. É verdade, irmãos. Muitas das vezes o invejoso, ele não se importa em se dar mal, contanto que aquela pessoa que ele está invejando fique pior do que ela. Muitas disputas familiares, pelo controle na gestão de empresas da família, culminam, ou seja, terminam em falência generalizada, porque por egos e ganâncias, quando um dos membros não admite ser liderado por outro, aquela disputa. Porque eu que tenho que liderar, aí fica aquela disputa na família, fica aquele jogo de intriga, aquele disse-me disse, aí um tramando contra o outro, fazendo aquela guerrinha de bastidores, um grupo da família apoia um, outro grupo da família apoia outro, aí ninguém chega a denominador nenhum. Aí, enquanto isso, o tempo está passando, as empresas da família estão se corroendo, até que vão todos para a bancarrota, até que vão todos para a falência. Por quê? Por ego, por orgulho, por inveja, por ganância, pela pessoa não querer ver o outro, por rivalidade, pela pessoa não querer ver o outro se dar bem, para a pessoa, por um dos membros da família, se incomodar com o sucesso do outro. Preferem perder todo o patrimônio do que deixar com que o mais competente gire os negócios da família, do que deixar com que aquela pessoa obtenha êxito através do negócio da família. Geralmente eles preferem perder o patrimônio, irmãos. É uma coisa muito triste. E isso também ocorre no meio cristão, onde muitos líderes de ministérios não permitem que a congregação cresça, com medo de perder o controle e a liderança das mesmas, ou seja, eles movidos por inveja, por rivalidade, por ambição egoísta, por contenda. Nós vamos ver isso também é bíblico. Filipenses capítulo 1, dos versículos 15 ao 18, nós vamos ver. O próprio apóstolo Paulo sofreu estas perseguições. Vamos ver o que ele diz lá em Filipenses capítulo 1, dos versículos 15 ao 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fio, ou seja, por disputa. Mas outros de boa vontade, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei
ainda. Portanto, essa disputa, essa rivalidade, que às vezes destrói, irmãos, uma congregação, às vezes destrói um patrimônio familiar, uma empresa, porque disputa de irmãos. Olha o filho pródigo que pegou os seus bens, saiu pelo mundo, se desfez de tudo, dissolutamente. Aí quando voltou, outro irmão não queria que o pai fizesse o que fez com ele, começou a rivalidade, achando que ele não teria direito de voltar para a casa do pai. Mas isso acontece muito hoje em dia, irmãos. Muitas pessoas brigam por liderança, por orgulho, por ambição, não quer ver o outro prosperar. Às vezes o estranho prospera, mas uma pessoa da família eles invejam, eles perseguem, principalmente quando está prosperando. Exemplo bíblico marcante de perseguição por inveja e medo de perder a posição pode ser visto em 1 Samuel capítulo 18, capítulo 1 Samuel 18, dos versículos 7 ao 16. É Saul perseguindo a Davi, irmãos. Olha só. O cântico das mulheres irrita Saul. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, mas Davi aos seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Olha só, Saul com medo de perder o reino para Davi. Davi tinha destruído, matado Golias, derrotado os filisteus. Quando eles chegaram, voltaram da derrota dos filisteus, as mulheres saíram cantando. Davi matou os 10 milhares, Saul aos milhares. Saul se sentiu indignado, porque se sentiu diminuído, com inveja de Davi, com medo de perder o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizou no meio da casa. Olha só, o espírito de Deus tinha saído de Saul, e o mau espírito da parte de Deus, ou seja, um demônio, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Você acha que essa profecia era de Deus? Por isso toma muito cuidado com aquilo que você ouve, se dizendo profecia, porque existem muitas profecias demoníacas, diabólicas, satânicas, e a Bíblia confirma isso. Olha aqui, aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na sua mão uma lança, e Saul atirou-a com a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, se tinha retirado de Saul. Olha só, o Espírito Santo tinha se retirado de Saul e era com Davi. Por isso Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência. Olha só, com prudência. Onde quer que nós vamos, nós devemos nos conduzir com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Amados, profecia, presta atenção, tem que ter 3 quesitos: edificação, exortação e consolação. Ela tem que ter esses 3 quesitos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Por isso, cuidado com profecias. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, ou seja, pela palavra. A profecia ela existe, existem profetas sérios de Deus, mas toda profecia tem que ter edificação,
exortação e consolação. Portanto, muito cuidado, pessoas que só ficam indo atrás de profecia. Vá atrás da palavra de Deus. Hebreus 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, pela palavra. Jeremias capítulo 28, versículos 8 e 9. Jeremias capítulo 28, versículos 8 e 9. Vamos lá. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra deste profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. O profeta que profetizar paz, paz, paz. E as pessoas estão profetizando calamidades, mas não estão trazendo as soluções. Portanto, muito cuidado. Portanto, depois que Davi mata Golias e fere os filisteus, passa a ser perseguido por Saul. Porém, quem entrega o seu caminho ao Senhor e confia e vai descansar nele. Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Pois estará certo de que Deus irá adiante dele, onde quer que andares. Isaías capítulo 45, versículos 2 e 3. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que hoje é o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que te chama pelo teu nome, e no final cantará o cântico da vitória. Romanos capítulo 8, versículos 31 e 39. Cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo vosso próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores para aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Portanto, irmãos, muito cuidado. Irmãos, hoje eu vou mostrar mais uma vez a vocês a diferença entre a estrela de Davi e a estrela de Salomão. A estrela de Davi, ela tem 5 pontas, 6 pontas. A estrela de Davi, ela tem 6 pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A estrela de Salomão, ela só tem 5 pontas. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha só. A diferença entre uma e outra. A estrela de Davi tem 6 pontas. E a estrela de Salomão tem 5 pontas. É só contar e verás. Portanto, Senhor nosso Deus e Pai, nós damos graças por mais esta palavra. Nós oramos, nós intercedemos, Pai, para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, para que o Senhor nos livre de todas as pessoas que nos perseguem, que se incomodam com o nosso sucesso, pois tudo tem que ser para a sua glória, para a glória do seu reino, para o seu louvor. Portanto, Senhor, continue a nos proteger, a nos guardar do homem sanguinário, do homem violento, das balas perdidas, dos roubos, furtos, assaltos, com arma de fogo, com arma branca, atentado terrorista, sequestro, todo tipo de violência, todo tipo de agressão, todo tipo de mal, todo tipo de homicídio, todo tipo de assassinato, a morte cedo, a morte prematura, todo tipo de suicídio,
todo tipo de mal, Senhor, de todos os desastres, acidentes, catástrofes, calamidades, tragédias, desgraças, intempério de toda qualquer ordem, intempério de toda qualquer natureza, de todo mal. Nos conceda, Senhor, um restante de terça-feira ricamente abençoado em sua presença. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa descendência, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.